Salve, ladies and gentlemen! Eu espero que todos estejam muito bem e hoje eu quero falar para vocês sobre alguns dados on-chain, indicadores que eu utilizo no meu dia a dia e também com certeza isso vai facilitar e resolver qualquer problema que você tenha em relação a quando vender, quando comprar. Hoje eu quero mostrar vários dados, realmente vários indicadores que eu uso no meu dia a dia que com certeza vão te auxiliar a tomar essa decisão de será que é bom comprar, será que é bom vender, não fazer nada, segurar, porque sinceramente em meio a tantas incertezas, notícias e eventos que acontecem no mundo todo e também no mundo das criptomoedas, eu quero ajudar vocês nessa jornada e também sem preocupações. Vamos parar de, nossa, o Trump anunciou alguma coisa e eu vou vender, o Trump anunciou tal coisa e eu vou comprar. Não, pessoal, vamos ver os dados. Se o preço está caindo, por que ele está caindo? É só por alguma notícia? Perdeu o fundamento? Aconteceu alguma coisa com a equipe, por exemplo? Vamos ver isso hoje, porque realmente esses indicadores vão facilitar muito a sua tendência de alta. Beleza? Então vamos direto à tela, pessoal. Primeiro vamos fazer uma análise básica aqui no preço do Bitcoin. Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu estava falando que a gente estava dentro desse canal de baixa, né? Esta cunha descendente, né? E provavelmente ou a gente romperia para cima, que é o que eu acreditava, ou romperíamos para baixo. Se rompesse para baixo, fosse abaixo de 74 mil dólares, bem, seria bem complicado para o mercado, que provavelmente a gente começaria uma tendência de baixa. Por quê, pessoal? Apesar dessa queda que a gente está vendo, né, no ano de 2025, se a gente pega o semanal, nós ainda estamos em uma tendência de alta. É muito comum o Bitcoin fazer essas lateralizações, né, cair um pouquinho assim dessa forma, estourar para cima e depois cair assim e depois estourar para cima. É realmente muito comum disso acontecer. A sua principal resistência atualmente são os 74 mil dólares. E, por enquanto, pelo que eu estou observando, nós rompemos finalmente esse canal de baixa. Mas é importante que, já que ele rompeu, ele suba, reteste essa antiga resistência e essa resistência vire suporte. Geralmente em tendências, pessoal, isso acontece, tá? De o suporte virar resistência ou vice-versa, a resistência virar o suporte. Então, o que poderia acontecer, né? Dois cenários possíveis. O primeiro seria esse que está acontecendo, ele romper a resistência e transformar ela em suporte para continuar subindo, ou, obviamente, nós temos que ver isso também, romper esse para baixo. E aí o suporte seria retestado como resistência. E aí ele continuaria caindo. Isso seria bem perigoso para o preço. No momento, nós rompemos para cima e continuamos para cima. Matheus, significa que não vai cair, não vai voltar para esse canal, a gente não vai voltar em 134? Não necessariamente, só que as probabilidades estão agora a favor de ele continuar subindo em cima desse canal, né, acima de 82 mil dólares mais ou menos, do que cair. Mas sim, é possível cair. Agora, se cair, o que a gente vai olhar? Vamos olhar notícias, vamos ver o quê? Vamos ver os dados, pessoal, os dados. Vamos ao primeiro indicador on-chain que eu tenho a vocês. Esse aqui é bem famoso no mercado cripto, é o MVRV Z-Score. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender desse gráfico aqui? É muito simples, muito simples. Vou colocar aqui em tela cheia. Não, ficou péssimo em tela cheia. Vamos colocar aqui dessa forma mesmo, então. O que acontece, pessoal? A gente tem que observar bastante aqui essa linha amarela. Geralmente, momentos bons de venda é quando ela fica bem distanciada dessa linha verde aqui, tá? Então, quanto mais longe dessa linha verde, quando a gente passar dos 3, 4, 5 pontos aqui do Z-Score, é um ótimo momento de venda, né? Agora, quando a gente está caindo abaixo de 1, 2, para baixo disso, ou até mesmo 0, alguma coisa, é um dos melhores momentos de compra do preço do Bitcoin. A gente consegue acompanhar aqui, o verdinho é o preço do Bitcoin, enquanto que o amarelinho é o Z-Score. Se a gente reparar, quando a gente chegou no topo do mercado, o Z-Score estava muito alto. Isso em todos os outros ciclos, tá? Todos os últimos ciclos. Então, lá em 2008, em 2021 e também em 2014, tá? Então, o que acontece? Apesar de a gente estar agora caindo o preço, o que eu estou reparando? Eu estou reparando que o Z-Score também está caindo e agora está abaixo de 1. Se a gente olhar no horizonte de 2024 e 2025, pessoal, sempre que foi abaixo de 2, quase abaixo de 1 aqui, ó, 1,30 ou 1,40, foi um dos melhores momentos de compra antes de continuar a tendência de alta.
Lógico, pessoal, a gente não vai olhar só isso, mas esse é um dos indicadores que eu acho extremamente interessante de vocês acompanharem. Resumindo, se estiver abaixo de 2, é um ótimo momento de compra, principalmente se estiver abaixo de 0, abaixo de 1. Se estiver acima de 3 ou 2,9, 4, por exemplo, é um ótimo momento de venda. Vamos então agora ao segundo, Golden Ratio Multiplier. Olha quantas linhas coloridas, né? Meu Deus do céu, para que tudo isso? Bem, pessoal, vamos lá. Vai seguir a mesma lógica, todos os indicadores vão ter a mesma lógica. A gente vai procurar momentos bons de compra e momentos bons de venda. Se a gente olhar mais uma vez o MVRV, no momento é um bom momento de compra. Tá? Independente de ser uma tendência de alta ou tendência de baixa, nós estamos em um bom ponto, de acordo com esse indicador de compra, certo? Então vamos continuar aqui vendo o nosso segundo indicador. O que acontece, pessoal? Essas médias aqui, essas linhas, geralmente são representadas como resistências e suportes importantes de acordo com o preço do Bitcoin. O que acontece? Geralmente, pessoal, essa última linha aqui, ó, a de 350 dias, uma média móvel, sempre que está abaixo dela, é um excelente ponto de compra. Se você compra o Bitcoin abaixo dessa linha e segura num horizonte de médio e longo prazo, que seria entre 2, 3 anos assim, no mundo das criptomoedas, você não vai ficar no prejuízo, tá? Até o momento ninguém ficou, então se acontecer agora, é inédito, beleza? O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Nós estamos muito próximos dessa linha, tá? Dessa mais roxinha aqui, tá? Rosinha, vai, rosa. Eu não sou muito bom com cores, mas vocês conseguem ver aqui em questão do preço. O preço é esse verde aqui, ó, neon. Então, o que acontece, pessoal? O que eu estou observando bem? Toda vez que o preço chega próximo dessa linha azul, eu vou começar a fazer algumas vendas parciais. Não vender tudo, mas vou começar a fazer algumas vendas parciais. Porque nesse ciclo que nós estamos, ele serviu quase como uma resistência. A gente chegou nessa linha dourada, né, quando a gente passou dos 70 mil, e quando a gente chegou lá nos 109 mil, nós também chegamos praticamente próximos dessa linha azul, tá? Eu sei que a gente se segurou nessa linha dourada, mas eu estou pensando já que o ciclo vai continuar e a gente vai subir mais do que já subimos, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui o histórico dela, o topo do Bitcoin no último ciclo chegou aonde? Na linha azul, tá vendo? Onde a gente chegou nos 74 mil dólares, o antigo topo. Se a gente pegar o último também, o penúltimo na verdade, né, ciclo, que foi lá em 2018, o que acontece entre 2017 e 2018? O preço chegou nessa cor meio marronzinha, só que o que acontece? Ela passou da linha azul. Se passou da linha azul, era um excelente momento de venda, tá? Então eu vou realmente acompanhar agora, pessoal, se a gente chega próximo dessa linha azul ou até mesmo nessa dourada como já chegamos, tá? Até o momento nesse ciclo, o máximo que a gente chegou foi passar um pouco da dourada, em 69 ainda, inclusive 71 mil dólares mais ou menos. Quando a gente subiu para 104, 105 mil dólares, a gente mal chegou na linha dourada. Então eu estou acompanhando de perto também esse indicador junto com o MVRV para ver realmente qual que será um belo momento de venda. Vamos então agora ao nosso terceiro indicador. Esse aqui é muito famoso, pessoal. P-Cycle Top Indicator. Ele basicamente vai mostrar para nós o melhor momento de venda de acordo com o histórico, obviamente, do Bitcoin. Ele quase encontrou realmente o topo de todos os ciclos do Bitcoin. Se a gente ver aqui, pessoal, é muito simples de entender como visualizar e interpretar esse gráfico. Basicamente, quando a linha azul cruzar a linha roxa e ficar acima dela, ponto. É nesse momento que você vende as suas criptomoedas, tá? Aqui basicamente representou, né, esse cruzamento dessas médias de 350 dias vezes 2 e 111 dias, mostrou que essa linha de curto prazo, que é a linha azul, verde, depende de como você olha, eu realmente não discuto sobre cores que eu sou horrível, mas quando ela passa acima, por um curto período, dessa linha de longo prazo, que é de 350 dias vezes 2, mostra que é o topo do Bitcoin. Isso aconteceu lá em 2014, tá vendo? Aqui exatamente no topo, lá em 2018, tá? Aqui ó, finalzinho de 2017, começo de 2018, quando ela cruzou, mostrou o topo do Bitcoin, e também em 2021, quando ela foi cruzada e também mostrou o topo do Bitcoin. Eu não estou dizendo, pessoal, que esses indicadores vão continuar mostrando o melhor momento de compra, o melhor momento de venda, mas em vez de você ficar
refém de notícias, FOMO ou Fear, né, medo de ficar de fora ou medo de ficar com as criptomoedas, eu gosto de ver os dados, tá? Eu gosto de ver realmente essas métricas porque me ajudam muito a tomar as decisões. Então, o que eu consigo ver aqui, pessoal? Que atualmente nós estamos bem longe dessa média ser cruzada. E como eu tenho uma perspectiva e um estudo que eu vou fazer um outro vídeo, provavelmente na semana que vem, sobre o estudo que a gente fez que o ciclo de alta vai continuar ainda esse ano até mais ou menos outubro. Mas deixamos isso para outro vídeo. Então, esse é o nosso terceiro indicador on-chain. Indo então agora para o nosso quarto indicador, pessoal, o múltiplo de Mayer. Eu, na verdade, acho que esse é o mais famoso de todos, tá? Múltiplo de Mayer. Pessoal, já mostrei ele em outros vídeos, então a gente vai passar rapidamente por aqui. É muito simples. O que você vai observar nesse dado? É o seguinte, tá vendo essa laranjinha aqui, que seria basicamente o múltiplo de Mayer? Então, o que acontece? Sempre que ele estiver abaixo de zero, próximo do -1 ou próximo do -2, aperta o botãozinho de compra, tá? Não é uma recomendação de investimento, tá? Não é. Mas seria interessante para compra, tá? Sempre que ele chega próximo do -1 ou -2 nesse indicador, são historicamente excelentes momentos de compra. E quando a gente chega próximo do 1, passa do 1 e chega até mesmo no 2, são excelentes momentos de venda. Então, em vez de você realmente ficar olhando 15 mil notícias, análises por aí, cara, olha os dados, vê o que os dados on-chain mostram, o que a rede mostra, o que o preço está mostrando, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Não precisa nem olhar aqui, ó, vamos tirar esse... Dá para esconder aqui? Não dá. Vamos... Tentei esconder, não consegui. Vamos ver só isso aqui, ó. Só isso aqui. Isso aqui é uma parte muito importante. Beleza? Vamos para o próximo. Indo então para o nosso quinto dado on-chain, pessoal, nós temos o índice Bitcoin HR999. Não me perguntem por que é esse nome, tá? Eu realmente não lembro. Eu já tinha lido uma vez, mas eu realmente não lembro. O que acontece, pessoal? Ele vai ser muito similar ao múltiplo de Mayer. A gente vai observar mais essa linha azul aqui, que é o índice dele, tá? O que é? É bem simples e extremamente intuitivo. Sempre que essa linha azul estiver abaixo dessa linha vermelha, ótimo momento de compra. Sempre que ele estiver acima desta linha verde, é um ótimo momento de venda. Então, pessoal, pense o seguinte, você vai olhar todos esses dados ao mesmo tempo, pelo menos uma vez por semana, uma vez ao mês. Você vai juntar eles e ver se realmente está começando a ficar mais interessante você comprar mais ou se está ficando interessante você começar a vender. Porque eu sigo uma filosofia muito simples, comprar aos poucos, vender aos poucos. Nunca saia de uma vez do mercado e também nunca entre de uma vez no mercado. A gente não está aqui para cravar o topo e nem cravar o fundo, porque estatisticamente dizendo isso é quase impossível. Então eu vou olhar isso, vou juntar os dados e falar, tá, o que eles estão me indicando? Provavelmente, se eu recapitular tudo aqui e vocês repararem, quase todos estão dizendo que é um ótimo momento de compra. Não significa que o preço não vai cair, mas se você comprar nestes preços o Bitcoin e segurar por um certo período, provavelmente você vai ter um lucro bem interessante. Eu poderia ficar aqui mostrando vários outros indicadores, então se você tem interesse de ver mais desses indicadores ou quer que eu repasse, mostre mais alguns detalhes de cada um, comenta aí, fala o que você está achando e também a gente sempre aceita várias sugestões de vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tá? É isso aí. Agora você pode estar se perguntando, tá, Matheus, esses dados aí servem para todas as moedas? Não, mais ou menos eu diria. Por quê? Esses dados são geralmente fixados em Bitcoin, tá? O preço do Bitcoin, porque é ele que manda no mundo, tá? É ele que manda no mundo das criptomoedas. Se ele cai, as outras acompanham. Se ele sobe, as outras também chegam a acompanhar. O que a gente vai olhar então para suas queridas e maravilhosas altcoins? Você provavelmente já conhece esse índice, que é o Altcoin Season Index, que é um indicador sobre Altcoin Season, que é quando as altcoins acabam valorizando mais do que o Bitcoin. Bem, pessoal, nesse indicador é extremamente simples. Provavelmente você conhece esse site aqui, que é mais famoso, a gente já vai nele. Mas também temos esse aqui, tá? Eu sei que tem a mesmo dado, a diferença é o seguinte. Este aqui, pessoal, esse aqui, ele é muito interessante porque você consegue ver não só no dia de hoje, mas você consegue ver a parte mensal e a parte anual. Eu estava olhando muito para a parte anual, porque historicamente a gente encontrou o topo do mercado, né, basicamente, quando o Altcoin Season Index passou do anual de 75 pontos.
tanto em 2021 quanto lá em 2008, 2018, 2017. Porém, nesse ciclo, pessoal, as altcoins estão sofrendo muito, mas tem um porém. Aqui no mensal, pessoal, o Altcoin Season Index passou dos 75. Então, o que eu vou ver nesse indicador? Eu não vou mais observar na parte diária e nem na parte anual. Eu vou ver na parte mensal, que é quando no mês as altcoins, majoritariamente as altcoins, estão valorizando mais que o Bitcoin. Quando esse indicador passar de 75, porque provavelmente isso vai acontecer de novo, tá? É o que eu acredito ainda nesse ano. Quando a gente passar de 75 no mensal, eu vou começar a vender os meus ativos. E aí eu vou juntar com esse dado aqui também, que é quase a mesma coisa que clicar aqui, ó, nessa parte do diário, e também acompanhar para ver se realmente é um momento bom de compra ou um momento bom de venda, tá? Obviamente, nesse indicador aqui, quando está nessa parte marrom, é um momento interessante de você comprar e correr um pouco mais de risco, mas entenda que temos muitos riscos, né, em relação a isso. E aqui no azulzinho é um bom momento para você ir vendendo aos poucos também e realizar o seu lucro. Com isso, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.